Meu nome é Cristiane, sou diretora do Colégio Elo. Vim para Uruaçu para a implantação da FASEM, né? E foram anos dedicados à FASEM. E com toda essa experiência adquirida, resolvemos então implantar o ensino médio aqui em Uruaçu, mas com uma proposta diferente, um colégio forte e humanizado. Quando eu cheguei aqui no Elo, eu vim com o intuito de conseguir algo bem forte para o que eu realmente desejo fazer na vida, que é medicina. Então, como medicina é um curso que precisa de uma nota bastante elevada no Enem. O Elo, ele tem esse objetivo, ele tem esse foco para o Enem. O nosso colégio, ele se destaca, além de ter o melhor sistema de ensino do país, que é o sistema Bernoulli, porque a gente tem uma infraestrutura que dá a possibilidade do aluno vivenciar a disciplina que ele está estudando. Então, os meninos têm experiências de química, biologia, experiências de física, eles conseguem vivenciar a teoria, colocam na prática aquilo que eles aprendem em sala de aula. Toda do colégio, as salas de descanso, o jeito que cuida da gente, é tudo maravilhoso. Gostaria de convidar a todos a conhecer o Colégio Elo e essa nova proposta Forte e Humanizado. Pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui nessa primeira semana de live, né? De lives do Colégio Elo. Colégio Elo, como sempre, aí à frente, né? De muitos projetos. E estamos aqui nesse primeiro intercâmbio do saber, que é, então, aí essa primeira semana de lives com alguns professores, mediados aí por professores do Colégio Elo. Neste momento aqui, eu apresento para vocês o Yuri, que é professor graduado em Geografia e também graduado em Ciências Sociais. Ele que é professor do Colégio Anhanguera e também do Centro de Ensino. Tá? Quero só lembrar para vocês também que nós estamos sendo aí transmitidos pelo YouTube da FASEM, Faculdade Serra da Mesa, e também pelo Facebook do Colégio Elo. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live, a nossa live inaugural de Geografia. Seja bem-vindo, professor Yuri. A fala está com o senhor. Certinho. Pessoal, bom dia a todos aí. Qualquer coisa vocês vão me avisando no áudio aí, se tá legal aí. Quero agradecer o pessoal do Colégio Elo aí, o pessoal que eu tive contato, o Thiago, o Dorico, o professor Ricardo aí que tá com a gente aí. Como ele disse, meu nome é Yuri, tenho 25 anos de idade, tô na educação desde 2014, né? Inicialmente comecei na geografia, depois acabei me envolvendo também com a questão das ciências sociais, né? Mais especificamente a sociologia. E aí, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, né? Muito envaidecido, né, dessa oportunidade de participar com vocês de um projeto, que é um projeto até geográfico, né? Esse intercâmbio, né? Essa troca aí, né? Ele já, pelo nome dele, já é um projeto geográfico em si, né? Essa possibilidade, apesar de não ser o momento ideal, né? A gente está passando por um período triste aí, né? Que inclusive também é um processo, né, geográfico. O Covid, né, se utilizou da globalização, né, para se tornar uma pandemia, né, na China, que é a fábrica do mundo, e a gente vai falar muito sobre a China, a geopolítica chinesa, que tem tomado um papel de protagonismo, né, nesse aspecto geopolítico. Então eu achei, quando o Thiago me fez o convite, e eu quero agradecer toda a equipe do colégio e parabenizar pelo projeto, eu achei que seria interessante, né, como eu vou ter a oportunidade de ter essa aula com vocês, né, então pegar um tema mais amplo, onde a gente pudesse trocar uma ideia aí, eu, o professor Ricardo e vocês,
sobre, né, algo que seja mais abrangente, onde eu possa passar mais informações para vocês nesse sentido, né? Então eu preferi pegar algo mais amplo do que algo restrito, né? Então algo que nos desse mais área de análise, de crítica, de atuação, que é a globalização, né, os efeitos sociais dela, políticos, culturais, econômicos, né, e agora a gente está vivendo um fenômeno histórico que vai ficar marcado com certeza para a posteridade, que é a crise desse modelo, né, chamado de desglobalização, que eu sempre tomo muito cuidado para utilizar esse termo, né, é um termo forte, né, nossa, né, quase apocalíptico, né, desglobalização, né, tem sido muito utilizado de 2015 para cá, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é um desfacelamento total, eu acho que todo mundo concorda com isso, né? A gente está num nível de interdependência que é muito grande, é muito difícil a gente retroagir ele, né? Retroceder, apesar dos Estados Unidos, né? O Trump está assumindo um discurso de isolamento, isolacionismo, né? A Apple tem que voltar a ser feita aqui dentro, então a gente tem visto muitos discursos dele nesse sentido, mas é uma crise, de fato é uma crise, e o Covid, né, talvez também seja aí mais um episódio, né, onde a globalização tenha recebido uma pancada, né, um impacto no sentido de questionarmos, né, o tamanho da escala produtiva ao qual nós estamos inseridos nessa lógica, tá? Então, eu, né, professor Yuri, sempre que eu vou trabalhar globalização com os meus alunos, né, eu foco sempre no período pós-Guerra Fria, né, apesar de que muitos teóricos trabalham a ideia da globalização nascendo lá nas grandes navegações, e não está incorreto, pessoal, tá? As duas vertentes, elas têm aceitação científica dentro da geografia, então se você entende que as grandes navegações trouxeram uma ampliação dos contatos sociais, políticos, econômicos, né, e os outros continentes entrando na lógica eurocêntrica, né, de economia, já que os europeus que vão, né, espalhar esse modelo, né, do velho mundo, que é uma visão eurocêntrica, mas a gente utiliza o termo, né, para deixar bem claro que é uma movimentação política deles, né, para o novo mundo, né, América, e novíssimo mundo, Oceania. Né. É claro que não era novo mundo e nem novíssimo mundo, já tinha nativos aqui, toda essa questão que a gente tem que respeitar dentro da área de humanas, mas, né, na lógica do capitalismo se fala desse processo, porque foi um processo encabeçado pela lógica dos países europeus. Ponto. Mas por que eu prefiro trabalhar o pós-Guerra Fria? Porque é o momento em que a globalização vai, de fato, estar a serviço de um capitalismo global. Então é o modelo que é o momento do mundo moderno, digamos assim, né? Onde eu já tenho uma sociedade urbana, industrializada e capitalista, que agora é global. Então é a primeira vez na história que eu vou ter isso. Porque até então eu tinha a velha ordem mundial, né? Essa cisão ali, essa divisão, né? Entre os Estados Unidos capitalista e os ex-países, né? Socialistas, né? 15 países, a Rússia e mais alguns países ali que faziam parte da ex-União da República Socialista Soviética, né? Que vai entrar muito em crise ali. Então, se for tratar uma data, né? Eu, professor Yuri, eu trabalho com 91, o ano de 91, professor, mas e a queda do Muro de Berlim? Ok, eu entendo, é um marco físico, né, visual, né, do esfacelamento, né, as pessoas derrubando o Muro de Berlim ali na marretada, literalmente, né, toda essa pressão sobre a crise do modelo socialista que foi estabelecida ali no leste europeu, mas 91 é de fato pós, né, Glasnost, Perestroika, né, que são medidas adotadas pelo Gorbachev ali, é o momento onde vai ser assinado, né, e aí eu vou ter eleições, né, um candidato ali eleito, né, já na Rússia, né, Boris Yeltsin, né, vai assumir naquele período. Então eu gosto de trabalhar com esse momento, que é um momento onde todos vão ser inseridos nessa lógica do capitalismo global, né, a mundialização econômica, né, alguns teóricos preferem esse termo. Até aqui, ok, Ricardão? Quer falar alguma coisinha, meu brother? Não, pode prosseguir aí. Assim, você falou do processo de desglobalização, certo? Uhum. 91, né, você marca aí o início do processo de globalização atual, da intensificação do processo de globalização. E hoje, século, né, 2020, você está falando aí sobre o processo de desglobalização, um processo que pode vir a acontecer, né? Isso, correto. O que vai ser? A gente sabe que a globalização ela foi criada para servir o capitalismo. Ela é a atual etapa do capitalismo,
Sim. E o que, na sua opinião, eu quero ouvir uma resposta agora, né, uma opinião pessoal sua. O que vai ser então do capitalismo diante desse processo de desglobalização? Olha, Ricardo, pós-Covid aí, né? Se a gente for imaginar um pós-Covid desglobalizado, né? A gente já tem visto alguns indícios, né? De Brexit, né? Isolamento, né? Saída de países dos blocos econômicos, que para quem é mais velho, a gente acompanhou o período de ascensão dos blocos, né? Década de 90 para os anos 2000, estabelecimento de blocos ali, nessa tentativa de integração. Creio eu, né? Se for para eu dar a opinião do Yuri, provavelmente, né, a gente vai ter talvez uma retomada de isolamento político, né, igual os Estados Unidos está fazendo, Reino Unido tem feito, né, enquanto a China continua insistindo, né, na globalização, porque por características muito específicas, né, ela é uma exceção, né, eu sempre comento com os meus alunos, a China é exceção, ela não é via de regra para ninguém, ela tem características muito específicas políticas e populacionais, né, o tamanho da população, a capacidade de exploração de mão de obra. Então, talvez, se for para seguir a lógica ali de alguns autores, né, que falam que a história se repete como uma farsa, né, talvez a gente tenha, né, além de um discurso ultranacionalista que tem sido tomado, né, anti-imigração, de valorização nacional, né, de fechar aqui, vamos fechar a porta, organizar os recursos, concentrar aqui para a nossa população, depois a gente se preocupa com os outros, né, talvez a gente tenha a volta do discurso, né, de um welfare state, de um estado de bem-estar social, já que essa crise que tem impactado a globalização, ela bate muito dura no neoliberalismo, né, que a gente vai comentar um pouquinho com os meninos aqui as características do neoliberalismo, se der tempo a gente fala um pouquinho sobre o consenso de Washington, que são características importantes, né, já que o capitalismo, ele exige um modelo de Estado, né, ele tem essa característica, né, ele precisa de um apoio, de um aparato político estatal. Então, por ser uma crise muito dura, que muitas pessoas estão sentindo desemprego, né? O pessoal fala, professor, desemprego no Brasil é altíssimo. É altíssimo, mas na Grécia é altíssimo, na Espanha é altíssimo. É um fenômeno global, né, que o pessoal tem que entender. É claro que a gente não pode falar de total, né, desfacelamento dessas estruturas, porque o Ricardo já deve ter trabalhado com vocês aí, pessoal, né, no colégio com todo mundo, a questão que o David Harvey, né, que é um grande geógrafo, chama de acumulação flexível, né? Então as transnacionais, elas se utilizam das desigualdades para lucrar, né, em cima dessas características. Acho difícil retroceder totalmente esse modelo, mas creio eu, Ricardo, que a gente vai passar por uma revisão, né, das escalas produtivas, né? Que é aquela famosa imagem do avião o Boeing, né? Cada peça dele vindo de um lugar. Essa imagem ficou famosa, né? Muito utilizada em provas, em livros, né? A asa vem de um lugar, o motor, né? O motor vem de outro lugar, o banco vem de outro lugar para o passageiro. Então, toda essa mundialização produtiva, né, utilizando essas desigualdades do espaço a favor dessas empresas, creio eu que eliminar não é possível, mas reduzir, talvez, né? Talvez eles vão tentar ali maximizar essas áreas de produção para evitar essa interdependência, esse contato social, já que esse discurso, né, anti-estrangeiro, anti-pessoas, né? Eu tenho movimentos anti-turismo, né? Chamado de turismofobia dentro da geografia. Eu começo com um fenômeno chamado de turismofobia, que é um fenômeno também, né? Assusta, né? Você fala para os alunos, agora eu tenho resistência ao turista. Os alunos, como assim, professor? Resistência ao turista? Sim, né? Então eu começo com esses fenômenos aí muito específicos, né? Então tem coisas que a gente já viu antes acontecendo, né? Sintomas semelhantes, mas também tem coisas que a gente ainda não viu. Então eu e Yuri, né? Minha perspectiva talvez seja dessa redução, onde a gente talvez tenha até novos reajustes, né, de novos blocos econômicos, talvez blocos mais próximos fisicamente, territorialmente, né, nesse sentido, já que eu começo com cada vez mais políticas rígidas de circulação, principalmente de pessoas, nesse processo aí, né, dessa crise que a gente tem passado, que é em detrimento ali da crise dos Estados Unidos, né, crise da Europa e crise do Japão, né, então o pessoal que é mais novo, né, é interessante falar disso para eles também, né, que a gente teve três impactos consecutivos, né, daquela tríade, que também é outra imagem famosa da geografia, né, o mapa mundi e o círculo, né, um círculo nos Estados Unidos, outro na União Europeia e outro no Japão. Eu tinha uma tríade de poder ali, e eu vou ter 3 crises, né, consecutivas, que vão impactar demais o modelo global, né, e é justamente o período onde a China ascende, né, em detrimento do Japão, que era a segunda economia, como os meninos sabem e muita gente sabe, e a gente chega até esse contexto atual, né. Essa tríade aí que você colocou foi muito utilizada, né, nos livros didáticos, né, com vários autores, para poder, então, demonstrar a chegada os novos polos, né,
da nova ordem mundial no mundo ali pós-Guerra Fria. E aí você coloca muito bem, né? Hoje aí os polos que vêm surgindo, né? As novas áreas de influência aí do século XXI, né? Então não é mais só Europa, Estados Unidos e Japão, mas, né, outros territórios, outros estados-nações e principalmente aí a potência, né, que é da atualidade, uma das potências da atualidade aí que foi a China. Professor, eu tenho uma pergunta aqui de uma aluna nossa, uma aluna do segundo ano. Ótimo. A economia mudaria bastante com essa ação? Então, o que do ponto de vista econômico, aí, na opinião do senhor, mudaria em relação à globalização? Pensando do ponto de vista econômico. Bom dia para ela. Agradecer a pergunta dela aí, que ela tem uma boa segunda-feira aí. Bom, do ponto de vista econômico, é justamente o que a gente está falando aqui, só para ela entender, né? Quando eu começo esse período, tem o nome dela aí, Ricardo, o nome da aluna? Aparece Ana Clara. Ana Clara. Então, bom dia para Ana Clara. Ana Clara, do ponto de vista econômico, eu passei por um processo antes da desglobalização, né, quando a globalização está com muita força ali, Estados Unidos, né, o governo do George W. Bush, né, eu sempre indico um filme para os meus alunos, chama Vice, né, o filme Vice, que foi indicado ao Oscar aí. Se você não assistiu, Ana Clara, e tiver a oportunidade de assistir, assista, né? Mostra muitas características do governo do George W. Bush filho, né? Porque eu também tive o pai na presidência, e depois o filho, que é justamente o cara ali dos anos 90 para os anos 2000, né? Que inicialmente vai tomar essa característica. E aí, Ana Clara, eu tenho a estruturação de órgãos, né? Órgãos mundiais, né? Órgãos que vão além da questão nacional. Assim como eu tive a ONU, né? No período pós-guerra mundial, a criação da ONU, eu vou ter a criação, só que agora de órgãos econômicos, que vão estar vinculados à ONU, a OMC, Organização Mundial do Comércio, na época eu tenho o Banco Mundial, né, que no período era BIRD, né, Banco Internacional de Recursos e Desenvolvimento, eu tenho o FMI. Por que eu estou falando dessas estruturas para você, Ana Clara? Porque essas estruturas, elas vão vir com um discurso chamado de desregulamentação. Então eu tenho que desregulamentar os países, né? Porque qual que é a grande propaganda, Ana Clara, da globalização? Primeiro vamos falar da globalização, aí eu falo do que eu acho que vai mudar com a desglobalização. Então a globalização ela vem com essa propaganda de homogeneização dos espaços, né? Que é o que o Milton Santos, né? O grande, para mim, o maior geógrafo de todos, Milton Santos, para mim é inquestionável que esse cara é o maior, né? A gente tem que valorizar o que é nosso. Geógrafo brasileiro, negro, um cara muito importante. Ele vai chamar de globalização como fábula, que é a venda, né? Então eu tenho uma ideia, né? Eu tenho que projetar uma propaganda, outdoor, televisão. Então eu faço uma propaganda ali, né? Que a gente até brinca que parece um pouco Criança Esperança, Ursinho Carinhoso, uma coisa muito linda, né? No sentido de comercial, né? De ideia, muito palatável, muito digestiva, muito fácil de pegar, que é a globalização, né? Então eu vou, né, ter essa ideia de McDonaldização do espaço, né? O espaço vai ser McDonaldizado, né? Muito homogêneo, muito semelhante, né, essa questão. Então, esses grandes órgãos, eles vão estabelecer diretrizes, Ana Clara, inclusive para a educação. Eles vão agir em várias frentes, né, de mercado de trabalho, de regulamentação territorial, no sentido de desburocratizar, né, estados que vão desburocratizar, que vão facilitar essa intensificação econômica, tá? Então, os estados, eles vão cada vez mais, por isso que eu falei com o professor Ricardo de vocês, do neoliberalismo, né, que ele prega o Estado mínimo, né, que é a utopia do Estado neoliberal, a total desburocratização, nada de intervenção do Estado. Então começa a pregar esse Estado liberal, que é um Estado que não interfere na questão econômica, né? Muito baseado no Adam Smith, né? No livro Riqueza das Nações, que vocês estudam muito em geografia e história, né? Que prega essa lei do livre mercado, a livre concorrência. Então esse discurso ganha muita força. A OMC ela vai fazer várias rodadas de reunião, né? Eu tenho a rodada de Doha, no Catar, né? Onde eles tentaram desregulamentação total, não conseguiram, porque o Estado ainda se fez como estrutura de resistência locacional, né? Então tudo tem limite, calma lá, né? Uma tentativa ali do capital de desburocratizar o espaço. Creio eu, Ana Clara, que talvez, né? Aí é difícil, né? Quem sou eu para fazer previsões nesse sentido, né? Sou muito aquém ainda, né? Do tamanho desses movimentos, mas creio eu, Ana Clara, que a gente pode ganhar força num discurso de regulamentação. Tá? E você já pode ver isso, Ana, no relacionamento Estados Unidos e China. Tá? Eu vou falar de realidade, né? Para passar o real para vocês poderem utilizar
em Enem, vestibular, seja lá o que vocês forem fazer aí, né, que vocês desejam para a vida de vocês. Os Estados Unidos e a China, né, os Estados Unidos têm acimentado, têm dificultado, têm taxado, né, sobre o produto chinês, aumentado o protecionismo. Né? Então talvez a gente tenha uma volta do protecionismo, Ana. Tá? Então, vou proteger minha economia, porque eu já saí de crises sucessivas, né? De 2001 para cá, esse processo, né? O Ricardo e eu vamos ter que comentar aí talvez um pouquinho sobre o atentado das Torres Gêmeas, né? Porque muda muito, né, a política dos Estados Unidos. Então, de 2001 para cá, Ana, esse processo, né, que vai gerar essa crise que a gente chegou agora, né? O Covid é esse golpe, né? Mais um golpe doloroso nesse sentido. Talvez a gente volte justamente a um processo de regulamentação. E as saídas dos blocos econômicos indica isso. Né, Ana Clara? Porque os blocos econômicos, né, eles são como um relacionamento, né? É tipo um relacionamento, quando você começa a se relacionar com a pessoa. Eu tenho etapas, né, nesse relacionamento ali. Eu começo com a zona de livre comércio, né? O relacionamento deu certo, eu tô gostando da pessoa, a pessoa gosta de mim, né? Já vou apresentar pra galera, virou um mercado comum, eu começo a intensificar. Até chegar ao nível da União Europeia, né? Que é quase um filho ali, porque eles têm uma moeda comum, que é o euro, né? Então, esse relacionamento virou um grande casamento, deu certo, agora tem um filhinho ali, que é a união monetária deles, né? Então, o amor ali rendeu frutos, né? Que é essa união comum. Então, Ana, eu tô vendo um processo de divórcio, né? O divórcio é sempre muito doloroso, tem prejuízo para todo lado, briga, quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com o apartamento, o cachorro fica com quem. Então, a gente tá passando por um processo penoso, né? Então, o Brexit, né? O Reino Unido ali penou, quem acompanhou de perto viu que foi um processo lento, porque não é fácil, né? Voltar a desregulamentar a União, né? E voltar a burocratizar uma individualidade política. Então, talvez a gente tenha acompanhado aí um processo de reburocratização, tá, Ana? A gente passou por um processo de desburocratização e talvez agora a gente passe por uma reburocratização dessa questão de tarifas, impostos, protecionismo. Vou dificultar a importação de alguns países, né, no caso a China, que tem um poder de barganha muito grande, né, é difícil competir com eles no mercado internacional, os preços que eles praticam são muito baixos, né, por isso que eu falei que eles são uma exceção, né, eles têm um exército de reserva, a maior população do mundo. Em 2015 ainda frearam, né, a política do filho único, então agora eu posso ter 2 filhos, em áreas rurais eu posso ter 3, né. Então o Xi Jinping, ele é um cara muito estrategista nesse sentido, né, Ana? Apesar de que ele merece críticas, né, mas eu acho que a leitura de globalização dele é uma leitura muito limpa, ele é um cara muito estrategista nesse sentido, melhor até do que o Trump, no sentido de avançar com as relações dele, tá? Então creio eu que a gente passe por um processo de reburocratização nesse processo, nesse sentido. Professor, o senhor quer continuar? Porque está chovendo aqui algumas perguntas. Olha, O que o senhor prefere? a gente faz como os meninos acharem melhor. E, Ricardo, se você quiser fazer as perguntas, eu vou fazendo. Aí a gente já vai falando de outras coisas aqui também. Se quiser mandar vendo as perguntas aí, se eu souber responder na hora, meu brother. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, professor. Posso fazer então? Claro, à vontade. É uma pergunta da nossa aluna Amabile Rocha, do 1º ano. Em sua situação atual, o Brasil conseguiria se encaixar em uma desglobalização durante e pós-Covid-19? Beleza. Boa pergunta da Amable. Pergunta difícil, Amable. Bom, aí a gente tem que analisar o contexto político, né, atual do Brasil, né, como que tem sido feita a minha administração geopolítica, né, territorialmente falando. E aí a gente já pode indicar, eu estava falando da China, né, eu acho que no caso o Brasil tem que tomar muito cuidado com os movimentos dele, porque a gente fala de atores políticos, né, a geografia utiliza o termo atores políticos, né, qual que é o papel de cada país. A gente sabe que o Brasil está longe de ser né, ele está mais para um coadjuvante ali, né, e geralmente você sabe que em série coadjuvante tem que tomar cuidado, né, Ana? Porque ele morre facilmente. Geralmente quem se mantém ali são os protagonistas, né? Eu falei, Ana é a Amable. Bom, Amable, o papel do Brasil é um papel mediano, né? É um país chamado de emergente, né? É subdesenvolvido? É subdesenvolvido. Mas tem características que nos possibilitam um otimismo político, de investimentos, né? A gente já teve nos anos 2000 ali, né? A gente passou por um período de euforia, onde a nossa economia cresceu, ultrapassou a Itália, etc, né? No sentido do PIB, né? E é sempre bom deixar claro que nem sempre o PIB reflete no IDH.
Prova disso é a própria China. Tem um PIB monstruoso, é chamado de dragão chinês, mas a população ainda tem problemas básicos, né, no sentido do IDH ali em algumas áreas, né? Agora que a China está desenvolvendo uma classe média com mais poder de compra e tudo mais. Bom, Amável, o que eu acredito no caso do Brasil, como que ele pode se inserir, né, nesse processo de uma redução, né? Então tem que ter muito cuidado, né, uma redução dessa escala de relacionamento ali, né, internacional e global. Eu vejo que o atual presidente, o Bolsonaro, né, ele segue políticas muito alinhadas com os Estados Unidos, tá? Então, até certa medida, né, ele vai chegar num ponto onde ele vai ter que escolher ali, né, porque a China é um dos nossos maiores parceiros econômicos, tá? E atualmente a China já tem assumido um discurso mais agressivo, tá, Amable? Quando a gente acompanha os discursos ali do Xi Jinping, né? Então antes a China estava muito tranquila, chegando ali, né? Como aquela promessa, né? Então é igual o jogador, né? Quando chega num clube é só uma promessa. Depois que o cara assume ali realmente a posição de protagonismo, aí o discurso dele já muda um pouco, ele já tem mais espaço, já tem mais lugar de fala, né? No sentido global. Então, creio eu, né, que se o Bolsonaro, atual presidente do Brasil, seguir a lógica estadunidense, a gente vai ter aqui um fechamento da economia brasileira muito ligado ao continente americano, se a gente for pensar nessa redução de escala, tá? De escala produtiva. Então, talvez a gente tenha um Brasil articulado com essas questões dos Estados Unidos como parceiro econômico. Tá? Não sei até que ponto isso é positivo, tá, Amable? E não sei se vai ser assim que vai se desdobrar. A gente tem que esperar o fim do Covid aí para ver como que esses países vão se estabelecer, né, no posicionamento global. Ou o Bolsonaro, né, se ele assumir uma política mais desvinculada dos Estados Unidos, né, provavelmente a gente vai ter um fortalecimento ainda maior dos laços com a China. Né? Antes do Covid, Amable, a China estava com um projeto, né, chamado de Nova Rota da Seda, né? One Belt, One Road, que seria uma reedição da famosa Rota da Seda. Né? Então ela queria ali construir uma enorme estrutura de logística, né, que cortava a Eurásia toda, tá, Amable? Então os Estados Unidos vêm com um projeto de isolamento, Amable. A China não. A China ela vem com apelo de manter a globalização, até porque ela é a fábrica do mundo e ela sabe que ela precisa disso. Então o Brasil, talvez a gente tenha a ascensão de dois blocos, não esquecendo da Rússia. A Rússia está do lado da China ali. Né? O Putin tem assumido políticas que aproximam mais ele da China. Os interesses da China são mais próximos ao da Rússia. Então, Amable, como o nosso papel não é um papel de protagonismo, provavelmente o Brasil vai seguir alguém, até porque também o Brasil não é um país de postura bélica, nós somos um país de postura diplomática. A gente nem tem infraestrutura para entrar em conflitos por essas questões. E nem é o momento para isso. Nossa economia está muito fragilizada também. Né? Então, ou o Bolsonaro fecha com os Estados Unidos, que é o que ele tem feito atualmente, né? Já que a gente está falando de sentido federal, né? Às vezes o Bolsonaro prefere brigar aqui dentro para manter, né, a relação dele com os Estados Unidos, como a gente tem acompanhado em alguns processos, né? Essa postura dele é pró-estadunidense, né? Ou ele deixa um pouco de lado esse relacionamento dele com o Trump, né, que ele tem tentado fortalecer, e se alinha mais com a China. A China tem um discurso de pós-Covid retomar, né, ali de forma, inclusive a China tem feito uma propaganda muito forte, né, ela conseguiu controlar o Covid, porque ela tem um modelo político muito rígido, então a população é controlada com mãos de ferro, e a China tem ajudado outros países. Mandou respirador para a Itália. E antes do Covid, a Itália tinha assinado o acordo desse projeto, tá, Amable? Da grande ferrovia lá, da logística, né? One Belt, One Road. A Itália tinha pegado na mão do Xi Jinping, né? Eu concordo com o projeto, a ferrovia pode passar por aqui, todo esse processo que a China queria estabelecer da Eurásia, justamente para facilitar a logística, né? Então, eu vejo nessa perspectiva, Amable, né? Os dois atores principais que eu tenho são Estados Unidos e China, né? Nesse sentido, a Rússia não pode ficar escondida de forma alguma, tem que falar dela. O Putin, né, tem muita força, é eleito com 70%, reprime duramente também a oposição dentro do país dele, né? Fez o que fez no caso da Ucrânia e tudo mais, mesmo sem apoio internacional. Então são países que têm assumido um discurso unilateral cada vez maior. Só que o discurso unilateral da China, ele ainda é unimultilateral, porque ele ainda está muito ligado ao discurso da globalização, né, que é um discurso unimultilateral, certo? Eu quero crescer, mas eu preciso dessa estrutura policêntrica.
né? Então, creio eu que se o Brasil fechar com os Estados Unidos, a gente vai ficar um país mais fechado, só que é perigoso para o Brasil, porque é um país agroexportador, né? A agroindústria, o agrobusiness é muito forte aqui dentro, né? Essa questão de produzir em larga escala monocultura, né? De commodities, né? A soja se tornou uma grande commodity brasileira e tudo mais, e aí tem que ter cuidado. Então, eu acho que o papel inteligente, tá, Amable, para o Brasil seria, né, o famoso pagar de Nelson, que vocês falam, né? Fazer aqui uma relação, fazer um meio de campo aqui, ó, Trump, ok, Xi Jinping, lindo também, né? Mediar com inteligência, né? Eu gosto de vocês, o famoso soft power, né? A geografia e as relações internacionais trabalham com o termo soft power, que é o poder suave, né? A gente tem o hard power, né? Que é o bélico, o agressivo, e tem o soft power. Agora é o momento do Brasil, né, e do presidente do Brasil, dos nossos órgãos de diplomacia, os grandes diplomatas, né, as pessoas que estão nas embaixadas ali, estabelecer um soft power. O momento é triste, né, ninguém queria estar passando por isso. Eu, particularmente, queria estar dando essa aula com o Ricardo para vocês presencialmente, quem sabe não aconteça um dia, né, eu estar aí com vocês, né, comentei com ele, conheço o Uruaçu, né, não conheço tão bem, mas fui aí algumas vezes, porque eu nasci aí perto, mas talvez seja o momento do Brasil estabelecer uma relação menos, já que o presidente fala muito viés ideológico, né, talvez seja o momento de silenciar um pouco essa questão de viés ideológico, que a China é socialista, né, apesar que é um socialista ali, socialista de mercado, né, é uma coisa meio híbrida, meio inventada por eles, né, a gente não tem uma definição, não existe o socialismo de mercado, né, a China adaptou ali um modelo brilhantemente no sentido econômico, tá, não vou nem entrar nessas questões, pessoa, é bom, é ruim, depende do ponto de vista, mas talvez seja o momento do Brasil dar uma de Joãozinho sem braço ali, aguardar, esperar é importante, né? Quem que vai ganhar? Quem que vai sair mais fortalecido? Estados Unidos ou China? Agora é hora de ser esperto, agora é hora de ser estrategista e parar com esses romantismos, né? Com essas coisas muito... Tá, no sentido econômico, já que a sua pergunta foi no sentido econômico, Amable, agora não é hora de grandes paixões, agora é hora de, né, esperar esfriar, né, pensar nas pessoas, né, muitas pessoas estão passando dificuldades, né, então isso aqui é um grande privilégio poder trabalhar EAD com vocês, para poucas profissões, né, muitas profissões estão passando por um problema, ponto delicado, o Brasil, né, já vinha com a economia ali problemática, então talvez agora seja esse momento, tá, Amable? No meu ponto de vista, e aí você pode discordar, né, pessoas discordam, se for pensando no bem econômico, né, já que sua pergunta foi no sentido econômico, no bem econômico do Brasil, para tentar uma possível reestruturação, já que nós não somos protagonistas, eu acho que é nesse sentido. Tá, Amable? E obrigado pela pergunta e eu espero que eu tenha respondido ela à altura. Ok, professor Yuri, a Amable está aqui agradecendo a sua contribuição aí, sua opinião. Tem outra pergunta aqui, professor, do nosso aluno Matheus, do 2º ano, também do ensino médio. Como a desglobalização afetará aqueles países que já eram isolados antes da pandemia? E ele citou aqui como exemplo a Coreia do Norte, né? Então, o que vai acontecer com aqueles países que, de uma certa forma, eles já são mais isolados, né? Porque a gente sabe que a globalização é esse momento, né? Esse período de maior integração política e econômica, mas essa interação, esse intercâmbio, ele acontece, né? De maneira em alguns pontos mais isolados. E como que se daria esse processo? E aqueles países, professor, mais que já são, né, grandemente isolados? Ótimo. Pô, pergunta muito boa aí. Bom dia, Matheus. Obrigado pela pergunta aí. Agradeço a participação do pessoal aí, tá? De todos, de modo geral, por estarem nos assistindo aqui. Bom, Matheus, eu vou tentar aqui, né, te dar uma perspectiva aqui de acordo com o que a gente tem em questões estruturais, né? Então, um país como Coreia do Norte, né? Vamos pensar em países que não têm um relacionamento tão positivo justamente com os Estados Unidos, né? Num passado recente. Porque os Estados Unidos era a propaganda da globalização, ele era o rosto da globalização, o estilo de vida americano, o consumismo, o American Way of Life, né? E aí eu tenho países, Matheus, que tiveram um processo geopolítico e histórico, né, de justamente experimentar não o soft power dos Estados Unidos, mas o hard power,
né? Que é essa questão de ocupação, essa questão bélica, né? Então, Guerra do Vietnã é um exemplo, né, Matheus? Guerra das Coreias, né, que se tornaram Coreias, né? Com a divisão do Paralelo 38, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul é um exemplo, né, de inteligência estratégica atualmente, né? Eu vejo a Coreia do Sul como um exemplo no sentido estratégico, né? BTS, né? K-pop, né? Então, toda essa onda de dificuldade, a Coreia do Sul tem conseguido, né, funcionar essa questão da cultura deles, né, o soft power. Então, esses países, Coreia do Norte, Oriente Médio, né, enquanto resistência a esse modelo imperialista, né, que eles consideram um modelo global, né, que o Milton Santos vai chamar de globalitarismo, né, ele não chama de globalização, ele chama de globalitarismo, né. Os Estados Unidos vai impor isso em algumas áreas, né, em algumas áreas vai ser de maneira suave, porque não vai ter resistência, que é o caso da América Latina, né? E aí vai gerar privatizações, desigualdade social, e outros países vão fazer resistência. No caso, Matheus, esses países já são países de política isolacionista, né? De pouca divulgação de informação, são países que têm um funcionamento muito locacional, né? São países que em 68 já não tinham assinado o TNP, que era o Tratado Nuclear Pacífico, tá? Então, a grande maioria desses países, tá, não assinaram o TNP, que eu acho que a gente já tem que falar disso, porque na década de 70, Matheus, eu tenho a Revolução Técnico-Científica e Informacional, que o Milton Santos também fala muito. Revolução Técnico-Científica e Informacional, na década de 70, né? Que é justamente esse período onde eu tenho o estado de bem-estar social, onde eu superei a crise de 29, não quero mais um modelo fordista, eu quero uma flexibilização desse modelo. Esses países, né, países da Ásia, do continente asiático, de modo geral, são do continente asiático, né, de modo geral ali, na região do Oriente Médio, e o caso da Coreia do Norte, né, já é um país de política isolacionista. Creio eu, Matheus, que a gente vai observar o que a gente teve aqui agora no Brasil, por exemplo, nesse período de isolamento, né? A gente teve um exemplo que não estou comparando a política brasileira com desse país de forma alguma, mas esses países que já eram muito isolados, né, a partir do momento que esse isolacionismo, vamos imaginar, né, um exercício aqui imaginativo, que eu tive um enrijecimento dessas estruturas, né, então ali eu vou ter que começar a diversificar a minha característica política, industrial e econômica, tá? Mesmo que ela seja fechada. Eu preciso sobreviver. Né? Então, por exemplo, no caso do Brasil aqui, a gente teve um caso de uma empresa, Matheus, chamada UEG, que era uma produtora ela produzia motores, tá? Então era um brasileiro que se dedicava a motores. Durante o período do Covid, os caras aproveitaram a sua infraestrutura industrial, que era voltada para motores, e passaram a fabricar os respiradores artificiais. Tá? Então, em certa medida, como a gente não tem muitas informações desses países, né, informações internas, Coreia do Norte, Irã, que divulga o mínimo possível, né, por causa dos Estados Unidos, a gente teve o assassinato, né, do general iraniano recentemente, então já são países muito fechados. Então, eles já não têm uma articulação, Matheus, tão grande no contexto global, né, também não são grandes protagonistas, não são grandes atores no sentido político, talvez sejam mais no sentido bélico, né, no sentido militar, né, aquela famosa latida do cachorro, né, então sempre latindo, incomodando os Estados Unidos de uma forma ou outra, tá? Talvez, né, eu tenha, Matheus, um ganho de força desse discurso fechado, isolacionista, tá? Que é um alerta que eu vejo, por exemplo, na China. Professor, mas eu tô perguntando de países fechados. A China é fechada politicamente. Politicamente ela é fechada. Tá? Então você aí, Matheus, por exemplo, vai tirar um visto, fazer alguma coisa, viajar para a China, você não pode fotografar todas as áreas, tem áreas que você pode fotografar, tem áreas que você não pode visitar, você vai visitar algumas áreas específicas da China. Então a China ela é aberta economicamente. Então o que a China tem feito? Ela tem utilizado esse momento justamente como uma propaganda do modelo fechado. Olha só, pessoal, eu consigo controlar a minha população. O Covid aqui está em processo de descendência. Nos Estados Unidos está em processo de ascensão. Então, talvez, Matheus, a gente tenha um fortalecimento desse discurso de políticas fechadas desse país. Então, eu vou estabelecer uma política muito dura, economia, eu vou até onde der, mas foi o que eu falei para Ana, que é esse processo de reburocratização. Vou reestabelecer fronteiras. Vamos com muita calma nessas relações econômicas, o que é vantajoso para mim, o que não é, o que eu preciso de você, o que eu não preciso. Então, talvez, Matheus, esse discurso de política fechada ganhe força, enquanto essas transnacionais, né, que se tornaram grandes agentes, talvez elas percam um pouco o seu raio de espaço. Tá, Matheus? É o que eu consigo enxergar, tá? Do meu ponto de vista. Talvez a gente tenha um fortalecimento desse discurso mais fechado, como Coreia, a China
Ah, professor, mas a China, sim, a política chinesa ainda é fechada, tá, Matheus? Apesar do Xi Jinping tá sempre com um sorrisão, né? Ele tem muito essa questão, né? Ele é um cara muito inteligente por esse sentido. Ele mudou a imagem dele, né? Ele adequou a imagem dele justamente para ele se tornar palatável. Ele se tornou um cara agradável, tá sempre com aquele sorrisinho, né? Ele é bonitinho, ele é fofo, né? Você vê ele dá vontade de dar R$ 5 para ele, dar um abraço nele, toma R$ 5, Xi Jinping, né? Tal e tudo mais. Ele tem uma política ali nele, né? Nesse sentido. Então, talvez ganhe força, tá, Matheus? Essa política de regimes fechados, que já está ganhando força, né, do movimento ultranacionalista, que é justamente o que a gente vai falar dessa questão da desglobalização. Beleza, Matheus? Obrigado aí, meu brother. Para você que chegou agora na nossa live, seja bem-vindo ao primeiro intercâmbio dos saberes, aqui promovido pelo Colégio Elo. Nós estamos aqui com uma live ao vivo com o professor Yuri, e sendo intermediada por mim, professor Ricardo. Yuri, e é engraçado, né, pegando um gancho aí naquilo que você estava falando e estava aqui, minha cabeça estava pensando. Nós tivemos aí na guerra, né, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e o RSS, né, liderando aí, brigando pelo socialismo. O que nós estamos vendo hoje? Estados Unidos, capitalista, de certa forma, iniciando aí, né, uma competição hoje com a China, que politicamente, como você colocou muito bem, politicamente é socialista. Então, seria, né, uma tentativa aí da China promover uma vitrine, também, de novo, uma vitrine socialista, né, no século XXI aí, anos, né, depois do mundo aí pós-Guerra Fria. Professor, tenho mais perguntas aqui. Pode mandar aí. Opa, uma honra. A gente está falando aqui de globalização, né, os processos envolvidos aí no mundo globalizado, e o senhor colocou uma temática aqui muito bacana, né, que é o processo de desglobalização. E tem uma pergunta aqui da nossa aluna do segundo ano, a Jordana Mendes. Quais países exatamente estariam interessados no processo de globalização? É uma pergunta interessante, professor. Sabe por quê? Claro. Porque a globalização ela surgiu para dar sustentabilidade ao capitalismo. Então, países, né, saíram ganhando com isso. Claro. Então, quais países necessariamente estariam interessados no processo de desglobalização? Ou não seriam países exatamente, né? Seria um processo provocado pelo momento em que nós estamos vivendo. Então, bom dia para Jordana. Obrigado, Jordana, pela pergunta aí. O pessoal tá mandando só paulada aí, professor. Só pergunta grosso calibre, né? Tinha que ter vindo Paulo de colete à prova de bala. Os nossos alunos são alunos muito bem né, argumentados, muito bem colocados aí na questão do assunto. Ótimo, quero parabenizar o pessoal aí, né? O Ricardo deve estar puxando firme com vocês aí. Bom, Jordana, creio eu que nesse momento, tá? Quando eu falo de globalização, Jordana, eu tenho várias definições, né, de globalização, né? Algumas pessoas chamam de fenômeno de redes, né, que é uma definição muito interessante. Realmente é um fenômeno de redes, né? As infovias, né? Eu comentava com o Matheus, né, dessa revolução técnico-científica e informacional, né, que é justamente das infovias, né? As vias de informação, né, ganham muita força. Terceira revolução industrial, né? E agora a gente já passa pela quarta revolução industrial. Algumas pessoas não acreditam, mas a gente começa a sentir os efeitos dela, né? Então, é muito interessante, Jordana, para responder a sua questão, analisar essas três estruturas, né? O capitalismo, a globalização e a indústria, beleza? Então, nesse momento, quem que a gente pode ver aí como grande interessado na globalização, quando eu penso no que é chamado de 3 Cs da globalização, né? Que é a circulação, contato e compartilhamento, né? Então, ao meu ver, de imediato, China, maior interessado, chamado de fábrica do mundo, ela não quer perder esse fluxo que ela conseguiu manter, né? Abastecer, e junto a ela a Rússia. Por quê, né? Esses dois países eu acho que vão se destacar como monstros políticos, né? Nesse sentido aí. Porque eles querem justamente os Estados Unidos reduzir o espaço dele, esse espaço vai ficar em aberto, Jordano. A China e a Rússia querem pegar esse espaço.
Simples assim, tá? Então a gente não vai ver só um hard power também da Rússia e da China, como o próprio Ricardo acabou de falar. Eu tenho uma propaganda muito forte desses modelos, né? Então eles têm utilizado esse modelo como propaganda. E não é de agora, não é de agora. 2008, a China já tinha dado $1 trilhão pro Obama, assim que ele assumiu a presidência, já tinham emprestado um dinheiro, que os Estados Unidos estavam vindo de crise. O que a China faz? Vai lá e empresta $1 trilhão para os Estados Unidos, né? Que é o principal comprador da China aí. Então, se o Trump realmente assumir essa política isolacionista de ampliar o número de muros, né? O pessoal fala, o muro é do Trump. Não é do Trump. Eu já tinha muros antes do Trump. Tem que ter cuidado com esses discursos, né? Ele está ampliando, né, essa questão, esse discurso, mais muros, e os mexicanos vão pagar por isso. E depois a gente vai falar dessa questão do migrante também, que é importante falar. Mas eu vejo como grande interessado nesse sentido, Jordano, China e Rússia, principalmente para tomar o espaço que os Estados Unidos têm deixado, tá? Já que ele tem se encolhido, né? A União Europeia está se desfacelando. E o que acontece, Jordano? A União Europeia se desmanchar é muito bom para a Rússia, tá? Para a visão dos russos, né? A Rússia não tem um bom relacionamento com a União Europeia, o professor Ricardo sabe disso, tá? Até porque eu passei por processos de desterritorialização, onde os antigos países, que eram chamados de tampão, né, o efeito tampão, a Rússia tinha uma testa de ferro ali que a protegia no leste europeu, né? Croácia, esses países, Romênia, esses países do leste europeu, eram ali, né, uma grande contenção para a Rússia. Mesmo quando a União Soviética se desmancha, a Rússia tenta ainda cooptá-los, né, na comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que o Ricardo já deve ter trabalhado com vocês várias vezes, CEI, né, a Comunidade de Estados Independentes. Então a Rússia sempre tentou tratar pelo menos o leste europeu ali como seu quintal de influência, assim como os Estados Unidos sempre fez na América, pessoal, tá? Não tem herói nem vilão não aqui, beleza? É ingenuidade achar, os Estados Unidos é melhor, a China é boazinha, a Rússia. Não, cada um ali nos seus interesses, defendendo o seu próprio interesse geopolítico, tá? Então, como a Rússia já tinha um sentimento ali de uma mágoa para a União Europeia, que cooptou esses países, né, e a Rússia vai perder força durante um período, a sua força de ação e de influência, a Rússia quer recuperar isso aí, tá, Jordano? O Putin tem estabelecido esse governo forte porque ele quer recuperar essa área de influência, tá? Porque a Rússia passou por um período de trevas, o Ricardo sabe disso, né? Passou por crises, né? Nessa transição de socialismo para capitalismo, né? Era chamada de potência capitalista decadente, né? Então, durante muito tempo ela recebeu essa alcunha em alguns livros de geografia. Potência capitalista decadente, né? Muito pesada essa definição para os russos, né? Então o Putin tem desenvolvido políticas nacionais de orgulho nacional, né? Foi lá na Ucrânia, retomou o território, fez um plebiscito, chamou a população. Então ele está com uma propaganda nacional muito forte de modelo russo, né? Que é o que os Estados Unidos faz também. A bandeira estadunidense tremulando, né, durante os anos 90 e 2000. Então, para mim, a China e a Rússia são os principais agentes globais nesse momento que têm interesse, tá, Jordana, de retomar a intensificação da globalização pós-Covid aí. Quando essa pandemia passar, se Deus quiser, o mais rápido possível, para a gente poder retomar nossas atividades, creio eu que se o Trump mantiver essa questão, né, de taxar produtos chineses, e isso é insustentável, tá, Jordana? Isso é insustentável, vai gerar uma pressão no mercado nacional estadunidense de preço também, já que vai perder esse dinamismo de preços, tá? A partir do momento que eu taxo o produto chinês, né, que entra muito facilmente nos mercados, porque ele é barato, tá? Então isso vai impactar no poder de compra da população, né, porque vai ter que comprar produtos mais caros, que produtos, né, produzidos dentro dos Estados Unidos, né, eu tenho uma mão de obra cara ali dentro, etc, etc. Então os produtos ficam mais caros. Então a China e a Rússia, ao meu ver, tá, por motivos políticos e econômicos e de cultura, e motivos culturais e ideológicos, tá, Jornal? É muito importante falar disso também. Ao meu ver, eles são os grandes interessados nesse processo, tá? Nesse sentido. Ok, professor. Parabéns aí aos nossos alunos que estão participando. Envie aí a sua pergunta, tá? É um prazer enorme aqui. A gente está, né, discutindo, o professor está respondendo aí as perguntas de vocês. Professor, o nosso tema aqui é globalização. Certo. É fato que no mundo globalizado, ele né, uma das causas aí dessa globalização é, sem dúvida, a doutrina neoliberalista. Né, essa doutrina aí que visa a redução do papel do Estado na esfera econômica, privatizações, abertura de mercado, flexibilização
flexibilização, né, das leis trabalhistas, etc. Entretanto, no atual momento em que nós estamos vivendo, né, muitos países né, foram atingidos aí por essa pandemia. E o que nós estamos aqui presenciando? A volta da atuação estatal, não fortemente, mas né, um welfare state assim bem pequeno, né? Principalmente quando a gente fala aí a nível de Brasil, se comparado com outros países. Mas o que a gente tem visto aí? Os países eles tendo então que atuar, né, do ponto de vista econômico, para não deixar a economia colapsar. Então, mediante a essa lógica, né, mediante a esse processo, na sua visão, será que a gente não está tendo aí uma volta, mínima que seja, do welfare state aí, em relação, né, a essas crises, a esses processos sociais, esses problemas sociais advindos com a pandemia? Ótima colocação aí do professor Ricardo, né, quando a gente fala de neoliberalismo, né, que seria o filho do liberalismo, né, o liberalismo lá muito pautado no John Locke, que vocês devem estudar muito filosofia, né, ele é um dos contratualistas, né, e é visto como o pai do liberalismo, né. Eu vou ter vários teóricos, né, muito importantes para o liberalismo. Eu tenho o John Stuart, que é o cara do liberalismo clássico, né, que era liberal mesmo, né, em relação à economia, aos direitos sociais, civis das minorias, em relação a liberdades individuais, né, e eu vou ter, né, uma nova ótica, né, que vocês acompanham muito aí, Instagram, Twitter, né, que é o chamado conservador nos costumes e liberal na economia, né, que é uma nova vertente ali, um hibridismo, né, desses hibridismos que vão surgindo com o avanço da história da geopolítica global, pessoal. E eu acho que essa nova vertente, né, chamada de conservador nos costumes, liberal na economia, né, que vem muito depois ali do Adam Smith, né, com o livro Riqueza das Nações, que prega essa liberdade econômica, a livre concorrência, o autoajuste, né, o ajuste independente de mercado entre oferta e demanda, né, e todas essas questões. Como o professor Ricardo falou, é muito engraçado, pessoal, quando vocês vão estudar aí história, geografia, né, com o professor Ricardo, história com o professor de vocês aí, que vocês vão vendo um processo de revezamento entre o Estado liberal e o welfare state. Estado liberal, welfare state. É quase um processo de revezamento, né? Tanto é que os grandes teóricos, né, marxistas, né, do socialismo científico, eles não gostam do estado de bem-estar social. Então a gente tem que ter um cuidado e nunca vincular estado de bem-estar social com socialismo, tá, pessoal? O socialismo ele prega, né, uma reforma de base, uma revolução das estruturas, né, que é o que o Karl Marx chama de revolução do proletariado, e o estado de bem-estar social, ele não prega essa revolução, essa reforma estrutural, né? Ele prega ali momentos de ação que geralmente são emergenciais, como o Ricardo falou. Então eu tenho momentos de crise, agora é hora do Estado regular, beleza? Voltou, retomou aquela normalidade, agora é hora do Estado neoliberal voltar, né? Então é hora do Estado reduzir o seu raio de ação. E isso que irrita, né, os teóricos marxistas, por exemplo, né? Porque eles entendem que nessa jogada eu mantenho o status quo, como se fosse uma política de pão e circo, né? Quando o negócio azeda para o lado da minha população, desemprego, fome, aumento da miséria, tá? Pessoas em situação de rua, desabrigo, esse tipo de coisa, né? Essas mazelas sociais que são lamentáveis, que a gente enfrenta muito, né? Eu instauro o estado de bem-estar social, né? A gente viu, por exemplo, essa questão do auxílio emergencial, né? Os R$ 600 aí, que no Brasil vira meme, né? O pessoal brinca, tá em análise, foi aprovado, não sei o que lá. Isso é um tipo de política de estado de bem-estar social, pessoal. Ou seja, é o Estado assumindo uma responsabilidade social, né, que muitas pessoas vão chamar de assistencialismo, né, chamado de, nos Estados Unidos foi chamado de New Deal, né, o novo acordo. E aí, para vocês entenderem, né, o momento em que ele ganha muita força, o estado de bem-estar social, é justamente numa crise que é a crise de 29, que vocês sabem bem que é o crash da bolsa, né? Os Estados Unidos envolvido numa euforia econômica, que inclusive a gente vai ver essa euforia nos anos 2000, né, que vai ser um dos motivos da crise de 2007 para 2008, que é a crise imobiliária. Então, os Estados Unidos ali em 29, vocês vão lembrar o seguinte, segunda Revolução Industrial, descoberta do petróleo em 1859 na Pensilvânia. Então era um momento que parecia muito bom, pessoal, para os Estados Unidos, né? O Fordismo, qual que é a lógica do Fordismo? Produção em massa, né? Taylorismo e Fordismo. Então eu produzi em massa e eu perdi justamente essa lógica de mercado, oferta e demanda. Por quê? Porque o Estado não estava fiscalizando.
Eu deixei a economia correr livremente. O que aconteceu? Eu perdi essa coerência entre oferta e demanda. Os meus produtos começaram a não sair mais como antes, ficaram estocados, vou ter uma grande oferta de produtos, os preços caem. Quando os preços caem, eu tenho que reduzir a produção e eu vou mandar a gente embora. Muitas pessoas desempregadas. Entendeu o processo? Né? De maneira simplista, é claro aqui. Né? Tô falando de forma bem direta para vocês. E aí, né, baseado num economista chamado, né, Maynard Keynes, né, John Maynard Keynes, né, que vai lançar o keynesianismo, né, que seria justamente isso. Eu preciso de um Estado que amplie o seu raio de ação para manter esse controle entre oferta e demanda, para eu não ter outra crise. E nesse caminho, esse Estado precisa garantir para a minha população um mínimo básico, né, para que minha população tenha qualidade de vida e possa se desenvolver economicamente. Tá? Professor, temos países até hoje que utilizam esse modelo? Sim, países do norte da Europa utilizam o estado de bem-estar social. E são países que têm uma boa qualidade de vida. Isso é inegável, tá, pessoal? Só que o que acontece? Qual que o que é questionado? Principalmente pelos defensores do liberalismo, que o estado de bem-estar social ele é caro, ele é oneroso, porque ele é um estado baseado em quê? Imposto, taxação de imposto. E aí, vale até a gente fazer uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo do Covid pelo seguinte, pessoal, quando eu tenho um estado de bem-estar social, ele é um estado caro, então eu vou taxar imposto, tá? E vou taxar altos impostos, né? 40% de imposto. Tem países que chegam a ter imposto 40% a taxação, né? Dinamarca, né? Esses países que a gente sempre observa com bons olhos a questão da população vivendo muito bem. Só que o que acontece? A burguesia, os liberais, os grandes industriais comerciantes odeiam esse modelo justamente porque eles vão ter que pagar altos impostos, né? Porque eles têm que declarar, né, altos impostos de renda ali. Então a renda deles é alta. E quem que é o maior beneficiado com o estado de bem-estar social? A população pobre, que precisa do serviço público. Os grandes detentores do capital, pessoal, eles utilizam iniciativa privada. Então eu vou ter muito esse discurso, né, dos liberais. Na década de 70, pós-New Deal, pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos volta, ele sai muito bem da Segunda Guerra Mundial novamente. Então não foi só o New Deal, a Segunda Guerra Mundial também beneficia muito os Estados Unidos. O discurso liberal volta a ganhar força. Então eles vão se revezar no poder. Então, como o professor Ricardo disse, a gente está num momento de crise agora, né? Não só o Covid, tá, pessoal? O Covid só veio para gravar. A gente já estava num período de crise. Tá? Isso é notável. A gente sentiu isso no Brasil, né? A Dilma foi muito questionada, até ser derrubada, passou pelo processo de impeachment, né? Porque a população entende que ela também tinha culpas ali em relação a esse processo. Só que não era só a Dilma, né? A Dilma errou demais? Demais, pelo amor de Deus, muito mal articulada e tudo mais. Só que globalmente já tinha uma crise, tá? De 2007 para 2008, né? A crise dos Estados Unidos. E, pessoal, bateu nos Estados Unidos, bate em todo mundo. Isso é globalização. É justamente a característica da globalização. Então talvez o professor Ricardo esteja certo. Talvez a gente volte a ter um discurso, e a gente já tem esse discurso, que tem sido chamado de ultranacionalista, que é um discurso de cuidar dos nossos, vamos cuidar dos nossos, né? Tem aquela frase dos antigos, né? Farinha pouca, o pilão é meu, né? Eu vou cuidar do meu aqui, certo? Então quando as condições são poucas, eu vou primeiro eu, depois o outro, né? Primeiro eu, que também é uma lógica do capitalismo, o individualismo, né? Então vamos cuidar aqui dos nossos primeiro, dos nossos meninos, vamos arrumar a casinha, depois a gente preocupa com esse processo. Por isso que vocês têm visto aí expulsão de imigrantes, condenação dos migrantes, que é um discurso muito raso, tá? Esses países precisam de migrantes, pessoal, são países velhos, tá? Eles precisam de população economicamente ativa, população em idade ativa. A Itália, vocês viram, a Itália é um país de idosos, né? Sentiu o Covid demais. Tá? Então talvez o professor Ricardo esteja certo, a gente esteja voltando a um welfare state, um estado de bem-estar social, que vai ampliar o seu raio de ação para fornecer qualidade de vida para a população e justamente para gerar uma estabilidade, porque governos instáveis, a gente sabe que chance de revolta, de movimentação popular é muito grande, tá? De atos violentos é muito grande, então não é interesse, tá? Nem do grande capital é interesse grandes tensões. Então o próprio capital, pessoal, o capital globalizado, ele tem que amortecer essa insatisfação. Ele tem que dar um jeito de acalmar essa população, para não ficar aquela coisa instável ali, né? Essas movimentações polvorosas e tudo mais. Então talvez seja um momento de rearticulação do welfare state, tá, pessoal? Interessante, né, Yuri, que quando a gente fala aí de welfare state, né, estado de bem-estar social, e conforme você bem colocou aí, não seria a volta, né, do keynesianismo, mas é uma prática, né, capitalista aí adotada por vários estados-nações.
É claro que com diferenças, né, grotescas, grandiosas de estado para estado. Se a gente for comparar, por exemplo, aí, os valores, né, por exemplo, de auxílios aqui no nosso país com outros, a gente vai ter essas comparações. Isso é típico, né, de países subdesenvolvidos, emergentes, né, como é o caso aí do Brasil. Mas é interessante a gente falar também, né, e você colocou muito bem, esse welfare state geram gastos realmente extremamente onerosos, né, para o Estado, onde o Estado ele tem que adotar essas medidas aí de transferência de renda. Só que torna-se, né, muito oneroso, e quando a gente fala de welfare state, você colocou aí os países europeus, né? E se a gente pensar nessa lógica, a gente tem também hoje, por exemplo, vários países europeus que estão endividados, né? Estão sofrendo aí com déficit né, da dívida pública, aumento da dívida pública, enfim. A gente pode citar, por exemplo, aqui os chamados, né, ali dentro da União Europeia, os chamados, inclusive é um termo pejorativo, né, os PIGs. PIGs. Portugal, Irlanda, Grécia, Itália, Grécia e Espanha. Então, professor, mas Itália, né, é um país desenvolvido, sim, só que tem dívidas, né? Assim como, por exemplo, os Estados Unidos aí, maior potência econômica, né? Maior PIB do mundial, mas também tem dívidas. Então, e é um processo, né, que na globalização a economia ela está tão interligada, como você colocou aí, que, né, uma crise num país ela vai afetar uma gama de outros países, né, devido a essa interligação, essa interconexão que o mundo globalizado ele permite. Agora é interessante, quando o senhor colocou também aí em relação ao processo de globalização, e no segundo ano a gente acabou estudando aí globalização esse ano, já. Se a gente pensar, por exemplo, em termos de pandemia, em termos de dispersão do vírus, né, do Covid-19, por que o vírus ele se espalhou tão rapidamente aí a nível mundial? Fruto da globalização. Da globalização. E de ser na China, né, Ricardo? Eu acho que o fato de ter sido na China é marcante, né, cara, nesse processo aí, porque a China, com as suas zonas econômicas especiais, né, as ZEs, né, ela um fluxo, né, constante de pessoas, né, de profissionais, que é uma característica da globalização, né, circulação de produtos, capital, né, informações e pessoas, né, apesar de que agora eu tenho dificultado as pessoas, mas a gente teve períodos ali, né, antes desse enrijecimento tão abrupto, de que estava muito intenso esses fluxos de circulação. Então, talvez, pessoal, né, se o Covid tivesse surgido no continente africano, por exemplo, né, a taxa de dispersão dele seria muito menor, né? Então, acho que, igual o professor Ricardo falou, primeiro a globalização, né, e aí a gente pode fazer até um parâmetro entre globalização e welfare state, nesse sentido de infraestrutura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, que eu separei aqui, né, para falar algumas coisas para vocês aqui, mas isso que o professor Ricardo falou é genial, é cirúrgico, tá? E o fato de ter sido na China, pessoal, tá? É marcante, beleza? Essa questão, né, Wuhan e tudo mais, que é um centro ali comercial, a gente viu que tinha pessoas do mundo todo, né, fizeram a retirada de ingleses, brasileiros, né, retiraram o pessoal de lá, os governos de cada país fizeram um esforço ali para retirar esse pessoal dali, né, uma movimentação humanitária, diplomática, e em certa medida também política. A gente sabe que envolve um populismo, né, dos governos. Os governos estavam sendo muito pressionados para tirar esse pessoal dali. Talvez se fosse na Mongólia, né, talvez o fluxo tivesse sido muito reduzido e tivesse, né, e desse um tempo para a gente se adaptar, né, desenvolvimento de respiradores, compra e venda e tudo mais. Mas como foi na China, pessoal, fábrica do mundo, não tem como. Tá? E é por isso que tem sido, né? Por isso que o Trump assumiu esse discurso, né? Make America Great Again, né? Fazer a América grande novamente. A Apple tem que voltar para cá. Mas a gente sabe que esse discurso é um pouco fantasioso. Mas o fato de ter sido na China é marcante, tá, pessoal? Talvez tivesse sido em outro país, né? País com características mais agrícolas, ainda ruralizados, né? Essa dispersão teria sido muito menor. Mas é característica da globalização. Tem um lado positivo, a gente sabe. As coisas que nós usufruímos, né, o fato do Ricardo e eu estarmos aqui com vocês, né, mesmo a distância geográfica, né, que é a característica da globalização, né, eu estou reduzindo a distância, aquela imagem famosa que vocês já viram em livro, em prova, né, que é o globo terrestre
reduzindo, né, de acordo com os séculos, David né, Harvey, essa né? redução do mundo. David Harvey, justamente a acumulação flexível, essa coisa do pós-modernismo, né, que a gente tem agora, que inclusive tem um livro muito bom dele, As Condições do Pós-Modernismo, para quem gosta de ler. David Harvey é um cara brilhante, gosto muito dele. Então, o fato do Ricardo e eu estarmos aqui é um dos pontos positivos. Tecnologia, né? As infovias, a gente está aqui via internet, né? Essa conexão, certo? Às vezes é via cabo, né? Às vezes é de outra forma, às vezes é via satélite. A gente pode estar aqui, eu estou tendo esse prazer de estar com vocês, mas também tem um lado negativo, certo? Que a gente pode falar dos impactos negativos, né, da globalização, que é justamente muito o Milton Santos que trabalha. Porque como o Ricardo falou, pessoal, quando eu penso em welfare state, vai ter países que o modelo vai funcionar muito bem, tá? Porque eu já tenho uma mão de obra muito qualificada historicamente, pessoas com alto nível educacional, são países que desenvolvem tecnologia, beleza? Então esses países, eles têm aporte e suporte, né, de uma população que tem esclarecimento e tem condições de taxar impostos a 40%, 50%, beleza? Quando eu pego o welfare state e aplico em países da América Latina, por exemplo, né, que no caso, quem foi o primeiro a tomar algumas medidas foi o Getúlio Vargas, que vocês conhecem bem, né, um cara que ficou muito tempo, né, na política brasileira, né, salário mínimo, professor, direitos trabalhistas, né, CLT, começou com o Getúlio Vargas. São medidas do welfare state, pessoal, né, de promover qualidade de vida, principalmente para a minha grande população, que são os trabalhadores. Só que isso tem um preço. Tanto é que na época o Getúlio Vargas, que era um populista, ele foi muito pressionado justamente pelos donos das indústrias, né? pelos grandes capitalistas do Brasil. Vou ter que pagar salário maior, férias, né, como direito e tudo mais. Então também envolve essa questão cultural e a questão de preço. A globalização, como o Ricardo disse, funciona da mesma forma. Eu tenho uma fábula dela, né, uma imagem que ela vai ser vendida, só que eu tenho uma questão estrutural. Né? Então ela, por definição, é um fenômeno de redes. Qual que é o discurso? Agora nós vamos ter uma aldeia global. E, pessoal, muito cuidado com esse discurso de aldeia global, tá? Eu, particularmente, professor Yuri, não enxergo, tá, essa aldeia global, beleza? Não consigo vislumbrar isso como prática. É muito mais, como o Milton Santos chamou, como uma fábula, tá? Porque eu tenho desigualdades, pessoal, geopolíticas históricas, processo de colonialismo, neocolonialismo, né? Continente africano. Como que eu vou comparar, por exemplo, pessoal, a globalização de Tóquio com a globalização da Somália? Tá entendendo? Nesse sentido, é muito difícil afirmar aldeia global. Então, muito cuidado com essa definição de aldeia global, tá? E aí é uma coisa do professor Yuri. Eu sei que tem professores que gostam dessa definição, e eu respeito. Eu, particularmente, não gosto dessa definição, tá? O Covid é uma prova, que não tão bem. Então, eu vou ter áreas que vão ser afetadas pelo Covid de uma forma. E eu vou ter áreas que vai ser desastroso. Vai ser assombroso essa questão, né? Então, os efeitos do Covid dependem muito do CEP do indivíduo, se vocês pararem para perceber. É uma questão geográfica. Então, esse cara tem condição de ficar isolado, esse cara tem como ele lavar a mão dele na casa dele. Então, a globalização também envolve isso. Tá? Então, nos anos 90, os Estados Unidos faz toda uma propaganda. Nike, McDonald's, essas grandes transnacionais, né? Que eu entendo que são fantásticas, né? Quem não quer consumir, né? A gente tem essa questão, né, de produção por consumo. Só que de forma estrutural, pessoal, como o professor Ricardo falou dessa questão do welfare state, eu lembrei muito dessa questão de que modelos, né, vendidos pelo norte, quando eles são instalados no sul, geralmente, né, eu vou ter ali algumas questões. E eu tô falando do sul econômico, tá, pessoal? O norte econômico e o sul econômico, né? A chamada DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho, né? A gente tem a DIT clássica e tem a nova DIT, mas o professor Ricardo já deve ter trabalhado com vocês diversas vezes, né? Porque é clássico na geografia, a gente tem que falar disso sempre, né? Então, acho que tem que ponderar esses processos, né? Como que essas transnacionais se instalam nesse país, que é justamente o que o David Harvey, que o professor Ricardo comentou com vocês, é um grande crítico desse processo. Tem vários vídeos dele no YouTube, quem tiver interesse depois dá uma procurada. É um cara que está aí ativo ainda, graças a Deus, né? O Milton Santos a gente perdeu em 2001, mas o David Harvey ainda está aí representando, e tomara que tenha saúde por muito tempo para continuar fazendo o que ele faz. Ele fala muito dessa questão, que é justamente a acumulação flexível. A transnacional, pessoal, olha a DIT, então onde eu tenho mão de obra barata, vou me instalar ali. Onde eu precisar de muita mão de obra, eu vou onde barata. Desenvolvimento de tecnologia, que geralmente é caro. Então eu vou utilizar o mínimo de mão de obra possível. Aí eu vou lá para o Vale do Silício, que é o que a Apple faz. Desenvolve tecnologia no Vale do Silício e é montada em outras áreas. Certo? Eu acho que é importante a gente falar dessas questões também, das empresas transnacionais, né, que são grandes agentes desse processo da globalização. Né?
nesse sentido aí, que vão se utilizar desse processo. Tem um episódio marcante, pessoal, o professor Ricardo deve saber disso muito bem, que inclusive é um processo que vai começar até antes do fim da Guerra Fria, né? A gente fala muito pós-Guerra Fria, mas apesar de eu ter uma bilateralidade, né, eu já tinha uma articulação entre os países capitalistas, né? Eu tive, por exemplo, um episódio emblemático que foi a Índia expulsando a Coca-Cola. O professor Ricardo deve conhecer esse episódio, né? A Coca-Cola foi expulsa da Índia. Porque uma transnacional, né, ela se estabeleceu, se infiltrou ali na Índia, que é um grande mercado consumidor, ninguém questiona isso, eu tenho uma população numerosa na Índia, né, como vocês sabem, e a Coca-Cola começou a impactar recursos hídricos, pessoal. Então, o lençol freático reduziu o nível dele, a Coca-Cola começou a descartar lixo de maneira inadequada, então eu tive uma pressão locacional da cultura daquele local, expulsei a Coca. E a gente está perdendo esses episódios, onde a cultura, né, se torna, a estrutura local se torna como resistência ao global, que é um discurso que vocês veem muito, né, pensar global e agir local. Esse discurso é um discurso da globalização, de homogeneização, né, de forma ideológica. Então tem esse episódio da Índia ter expulsado a Coca-Cola lá de dentro, inclusive foi um movimento de mulheres, né, líderes femininas lá dentro, é muito interessante, muito marcante, né, a gente tem que destacar o papel das mulheres sempre na sociedade, né? Essa movimentação das mulheres de lutarem por igualdade, por equidade, né? Então eu tive esse período da Coca na Índia, que começou ali na década de 70 para 80, a Coca acabou sendo expulsa de lá. A gente tem a questão do McDonald's, né? Que sempre tenta se utilizar da homogeneização do espaço ou da heterogeneização do espaço. Mesmo quando o espaço é diferente, eles dão um jeito de se adaptar. A Índia é um exemplo, eles mudam o cardápio deles. Eu tenho o caso do McDonald's no Arizona, que é o único McDonald's do mundo que o M é azul, porque a paisagem é desértica e ela é amarela, então o M amarelo não ia se destacar. Foram lá e lançaram um M azul do McDonald's, que é para destacar na paisagem. Então a geografia, pessoal, é maravilhosa, né? Eu e o Ricardo, a gente vai puxar para o nosso lado, claro, né? É lindo, geografia é lindo. A Coca-Cola na região norte do nosso próprio país ali, entre aquela disputa lá da cultural da região norte, daquele movimento ali de Parintins, a Coca-Cola também teve que mudar o rótulo lá, porque um grupo ele não utilizaria, né, o vermelho que seria do grupo rival. Então, é realmente uma mistura de homogeneia com heterogeneia aí que você falou, que é fantástico. Professor, nós vamos a continuar nossa live até às 11, são 10h39. Show de bola. Você, não sei o que você preparou aí, planejou. Pessoal, sejam bem-vindos para quem chegou agora. A gente está falando aqui sobre os efeitos socioespaciais da globalização e sua crise com o professor Yuri, que é professor aí do Colégio Anhanguera e também do Centro de Ensino Atômico. Estamos aqui com a live, né, o primeiro intercâmbio do saber, primeira live de abertura aí da nossa semana de intercâmbio, e fique à vontade aí para fazer as suas considerações. Beleza, então, boas-vindas para quem está chegando agora. E o Ricardo falou que tem um pessoal chegando agora. Prazer estar participando. O Ricardo falou que a abertura nem sabia, né? Então, é uma honra maior ainda, uma responsabilidade maior ainda, né? Você aqui, né? O primeiro rosto aqui aparecendo para vocês nesse sentido, né? Então, pessoal, fica à vontade de fazer perguntas, questionamentos, indicações aí do que eles acharem pertinente, né? E caso eu não fale de alguma coisa, porque são muitas coisas para falar, né? Vocês viram que eu e o Ricardo, a gente falou de várias coisas. Então, se tiver alguma indicação que vocês... professor, fala de tal coisa para mim, né? O Ricardo comentou essa questão do evento de Parintins, pessoal. Essa questão foi emblemática, né? Ou seja, a Coca-Cola utilizando características locais, culturais, né? E se adaptando a esse processo, né? Isso é uma característica da globalização e do capitalismo, né? Eles são quase fenômenos orgânicos, né? Alguns teóricos da geografia chamam de fenômenos orgânicos. Eles têm uma capacidade adaptativa, né? De se transmutar de acordo com o interesse econômico, né? E além disso, né, esse próprio processo é um problema, que aí eu e o Ricardo, já que o Ricardo deixou aberto aqui para eu falar, né, sobre essa questão, que é essa questão do monopólio, né, dessas grandes transnacionais, né, Ricardo, que eu acho que é importante a gente falar, como elas monopolizam o capital e o espaço, porque elas monopolizam o espaço também. Por quê, pessoal? O professor Ricardo falou para vocês do neoliberalismo. Qual que é uma das práticas clássicas do neoliberalismo? Privatização. Vamos privatizar, né? Então vou pegar essas grandes indústrias estatais e vou tornar elas, né, pertencentes ao capital privado. Faça ali leilões dentro dos governos e elas se tornam empresas do capital privado. E, em grande medida, pessoal, esse capital estrangeiro, que é muito forte, muito grande, essas mega empresas, né,
Algumas pessoas utilizam o termo multinacional, eu prefiro transnacional, né? Porque multinacional me dá uma ideia de nacionalidade múltipla, como se a empresa tivesse múltipla nacionalidade. E eu não percebo isso com clareza, tá, pessoal? Por exemplo, Nike. Eu sempre vou entender que a Nike é dos Estados Unidos, sempre vou entender isso. Adidas, sempre vou entender que a Adidas é da Alemanha, né? Teve ligação com os nazistas lá, eles não gostam de falar disso, mas quem sabe, sabe, né? Tem um pezinho ali, né? Assim como a Volkswagen também, né? Tem que pedir desculpa para algumas pessoas aí, apesar deles não gostarem de falar disso, né? Mas eu prefiro o termo transnacional, pessoal, porque elas vão agir de forma justamente transcendendo a nacionalidade. Então eu acho mais adequado do que o termo multinacional, né? Muitas vezes alguns alunos perguntam isso para mim, professor, se eu utilizo o termo transnacional, eu já vi multinacional, tá? Eu prefiro por esse motivo, tá, pessoal? Mas também não estou deslegitimando quem utiliza o termo multinacional, não. É um termo também muito utilizado, inclusive pelas empresas, né? As empresas, nós somos grandes multinacionais. Então o que acontece, pessoal? Como essas empresas têm um processo histórico de acúmulo de capital, e esse acúmulo de capital é global, além de fazer esse processo que o Ricardo mostrou para vocês, né, dela se adaptar a essas questões, eu vou ter a questão do monopólio, tá, pessoal, do monopólio produtivo, que eu acho que é outro impacto negativo no sentido de desmentir o que é vendido, que é justamente o que o Milton Santos chama de fábula, né? Então prega-se uma livre concorrência, correto? Uma liberdade de mercado e um incentivo ao empreendedorismo. Só que quando eu vejo isso na prática, por exemplo, eu tenho o evento, né, da Coca-Cola comprando o Guaraná Jesus, né? Que inclusive chega a ser, né? Se a gente for tomar como discurso, né? Coca versus Jesus, né? Que confronto, né, do sentido, brincando com vocês aí, né? Que confronto pesado, né? De proporções atômicas, né? Coca versus Jesus, né? Então, o Guaraná Jesus tinha uma força muito grande, como vocês sabem, no Nordeste principalmente, né? A Coca não conseguia liderar o mercado lá. E se eu fosse levar a teoria do Adam Smith, né, ao pé da letra, a Coca deveria respeitar justamente a livre concorrência. Porque o que o Adam Smith prega para vocês, pessoal, a gente falando de globalização e de modelo econômico, né? Que a livre concorrência seria muito positiva para nós, indivíduos, consumidores, que estamos inseridos nessa lógica. Porque eu teria duas empresas concorrendo, uma obrigaria a outra a ser cada vez melhor, a inovar, e além disso elas teriam que degladiar pelos preços para conquistar o mercado. Só que não é isso que nós vemos. Nós vemos práticas como cartel, certo? Holding, né? De controle de mercado, né? Que são práticas muito comuns. Então o que a Coca faz? Ela utiliza do seu grande capital, vai lá e compra o Guaraná Jesus. Então agora quando você bebe lá o Guaraná Jesus, né? Tá lá, né? O logo da Coca-Cola. Outro exemplo disso, pessoal, Com isso, que ela ficou assim, monopoliza, né, o mercado, professor. Com isso, ela acaba monopolizando aquele mercado local, ou seja, as pessoas, infelizmente, vão ter que consumir aquele produto, né? justamente, é o que o Ricardo falou. A gente perde o dinamismo de capital, pessoal. O capital fica cada vez mais concentrado. Tá? Então, cada vez mais desigualdade social, esse tipo de coisa, concentração de renda. Que, de modo geral, quando a gente fala de PIB, igual eu comentei com vocês, PIB é uma coisa, IDH é outra. Isso para o IDH, por exemplo, de uma região, então eu tinha uma empresa local que tinha sucesso, tinha conseguido obter sucesso num ramo que é tão difícil, né, o de refrigerante, para quem gosta. Eu particularmente não bebo, mas para quem bebe refrigerante sabe que tem essas marcas gigantescas, né? Coca, Pepsi, que entram aqui com muita facilidade, muita força, até porque elas controlam as mídias, né, os canais. E aí você perde esse dinamismo, né? Que seria justamente a propaganda do capitalismo, que seria ótimo, né? Dentro da globalização e ter esse dinamismo. Outro exemplo, o Ricardo e eu falamos aí do McDonald's para vocês, né? O McDonald's comprou a palavra ovo maltine, né? Olha que absurdo isso, né? Chega a ser absurdo. Então o ovo maltine era vendido pelo Bob's, né? Então hoje em dia quando eu chego lá e peço um ovo maltine, a moça do Bob's até briga comigo, né? Ela fica brava comigo. Ela fala, ó, pessoal, não tem não ovo maltine, tem milkshake. E eu fico bravo com ela, eu falo, você tá mentindo pra mim, ovo maltine, a gente só compra, o Bob's só serve pro ovo maltine, pessoal, vocês sabem disso, ninguém come no Bob's, né? A única coisa que tem no Bob's é ovo maltine. E o McDonald's ainda foi lá e comprou a palavra, né? Ah, professor, mas o que interessa comprar a palavra? Propaganda, pessoal. Então agora o ovo maltine é do McDonald's. Isso tem força. Pode parecer muito medíocre, mas não é, pessoal. É muito importante no sentido, né? Justamente da globalização. De eu poder vincular a minha imagem ao ovo maltine, que é um produto que tem muita força, é gostoso, né? O pessoal vai assistir um filme no cinema, compra e etc. Então agora quando você vai no Bob's é milkshake, continua o mesmo produto, mas agora você não pode mais utilizar o termo ovo maltine. Então perceba como essas grandes transacionais, pessoal, elas têm poder.
elas têm muito poder nesse sentido, né? O professor Ricardo sabe disso. Eu tive episódios, por exemplo, nos anos 2000, quando a globalização estava no ápice dela, né, no sentido mais forte dela, anos 2000, 2002, circulação do euro, 2002 no Mercosul, quem tirava visto de trabalho podia morar nos países vizinhos aqui, se fosse para trabalhar, mediante comprovação de trabalho. Então eu estava ali no ápice de circulação. Eu tive episódios, por exemplo, como privatização da água, pessoal. Países de origem ameríndia, de populações muito ligadas à natureza, vendo a sua água sendo privatizada. O professor Ricardo sabe disso. Então, no ápice da globalização, essas transnacionais tinham muita força. Tá? Então, talvez essa crise, né, eu não gosto de ficar nessa de, o ponto positivo. Não tem ponto positivo, é muito triste. Várias pessoas estão morrendo, mas talvez seja um ponto de exclamação nesse sentido, um divisor de águas. Será que essas transnacionais, pessoal, será que elas têm que ter tanto poder e não é só poder econômico, que é poder de espaço. A gente vem de espaço para eles. A gente vem de espaço. Tá? Eles passam a consumir o nosso espaço aqui dentro para produzir o produto deles. Então acho que é muito válido falar disso aí. Professor, eu tenho uma última pergunta aqui do nosso aluno Caleb, do 2º ano. Beleza. A pergunta dele é o seguinte: o sistema capitalista é mais a favor da globalização ou da desglobalização aí, de acordo, né, com seu intento? Beleza. Bom dia, Caleb. Obrigado pela pergunta, hein, meu brother. Boas, como disse o professor Ricardo, vocês estão de parabéns. Boas perguntas, né? Espero um dia poder dar uma aula presencial aí com o Ricardo para vocês. Quem sabe a gente não tem essa oportunidade aí, né? A distância geográfica. Bom, Caleb, eu acho que no sentido do capitalismo, a máxima dele é sempre maximizar ganhos, acúmulo de capital. Beleza? Seja como for, né? O Ricardo deu um exemplo brilhante, no caso de Parintins, né? Se adaptaram a uma questão ali cultural para não deixar de ganhar dinheiro. Na Índia, como a vaca é sagrada, eles flexibilizam ali o seu cardápio. E outros países também flexibilizam o cardápio. Tem sanduíche de peixe, tem sanduíche de pasta vegetal, no caso do McDonald's. Então eles sempre se adaptam a essas questões locacionais, né? Como o Ricardo disse, eles utilizam o homogêneo para ganhar dinheiro. E se eu tiver uma estrutura de heterogeneidade que gera diferença, eu vou me adaptar a ela e vou ganhar dinheiro também. Ainda mais se for um mercado consumidor grande, como é a Índia, a China, por exemplo. Né? Então, Caleb, uma marca, né, que eu vejo que isso é muito gritante, por exemplo, eu tenho 2 países, né, que funcionam para nos mostrar como que o capitalismo e a globalização agem nesse processo. Venezuela e China. Ambos os países têm uma propaganda muito ligada ao socialismo, como você sabe, Caleb. A galera desce o pau na Venezuela. Desce o pau, critica o Maduro e tudo mais. O presidente agora é o Juan Guaidó. Né? O Trump foi lá no Twitter e falou que o Maduro não era presidente da Venezuela e tudo mais. Enquanto isso, Caleb, se você perceber, ninguém critica a China. E a China tem problemas com a sua população gravíssimo também, como o professor Ricardo sabe, de qualidade de vida, de liberdade de expressão, liberdade individual, uma população que tem a mão de obra explorada, o meio ambiente é muito explorado, nesse sentido, profundamente explorado. Pirataria, o professor Ricardo falou de outro sintoma marcante, e ninguém fala da China. Pode perceber, cara, ninguém critica a China de forma agressiva. Eu vou criticar a Venezuela, por quê? É um país que eu não tenho independência dele, é um país que tem um problema ali, não é a fábrica do mundo, a China é a fábrica do mundo. Aí eu vou bater de frente com um país como a China? Eu não, ele é vantajoso economicamente. Então, o Caleb, ao meu ver, né, para o capitalismo, o saudável é a globalização, porque ele maximiza o lucro dele, tá? Mas, num momento de crise como esse, Caleb, ele vai ter que dar aquele famoso um passo atrás para dar 2 na frente posteriormente, tá? Porque agora o momento não permite esse discurso de globalização, até porque esses países onde o discurso ultranacionalista tem ganhado força, esses países não têm visto com bons olhos essa flexibilização global, tá? A própria população tem cobrado isso aí. Sintomas, né, dessas 2 crises que eu tive. A dos Estados Unidos, de 2007 para 2008, o professor Ricardo sabe, tem um bom filme que chama A Grande Aposta, né? Esse filme é válido para vocês assistirem ele para entender um pouco esse processo. E a crise europeia de 2010,
né? Então, a dos Estados Unidos também muito parecida com a crise de 29, né? Para vocês terem noção, eu tinha um período ali, né, onde os Estados Unidos, Caleb, teve gastos com questões militares de trilhões de dólares, trilhões, tá? Principalmente depois do atentado das Torres Gêmeas, né, que é a chamada política de guerra ao terror que o Bush assume. Então, em 2001, Caleb, eu já tenho uma crise da globalização, não uma crise, não, mas eu já comecei a alertar, terrorismo, relações globais problemáticas, de acirramento de relacionamento, né? Então ali, os Estados Unidos que tinha gastos muito altos com a questão militar, de ocupar, né, Iraque, Afeganistão, por isso que eu indiquei o filme Vice para vocês, né, que mostra o que estava por trás dessa ocupação também, a questão petrolífera, muito importante, né, que fica para uma outra aula, quem sabe um dia a gente faça uma aula sobre geopolítica do petróleo, o professor Ricardo e eu com vocês, o nosso tempo está encerrando aqui. Mas o que vai acontecer, Caleb? Só para você entender muito como que funciona essa dinâmica. Os Estados Unidos estavam envolvidos, né, nessa guerra ao terror, que era uma política muito cara de manter as tropas lá, de mandar material humano e material bélico para o Oriente Médio. Tá? Só que ao mesmo tempo eu tenho que manter a minha população aqui com qualidade de vida. Estados Unidos manteve os juros baixos, tá? Produtos com preço baixo, os bancos facilitando empréstimos, tá? Prestação de crédito. Para quê? Para me manter uma política, justamente uma propaganda política eficiente. Não mostrar que a questão estava começando a ruir. Ou seja, o Estados Unidos estava gastando muito, e dentro do seu país o ganho era pouco, o ganho fiscal. Deixou de tributar, né, deixou de agregar valor. Quando chega 2006, 2007, o professor Ricardo lembra disso brilhantemente, né, começa a história da bolha imobiliária. Né? Ou seja, né, essa população de classe média dos Estados Unidos, a classe média, o professor Ricardo sabe disso, ela é sempre muito medida pelo consumo. O cara é classe média, quando num contexto ali ele tem poder de compra. Então essa população que comprou demais, né, tinha coisas nos Estados Unidos, pessoal, por exemplo, empresas que vendiam produtos e a primeira parcela que você ia pagar era depois de 3 anos. Olha o quanto isso é absurdo. Em 3, 4 anos o contexto mudou totalmente. Então quando essas pessoas iam pagar, a crise já estava instalada. E o que os Estados Unidos teve que fazer? Jogar preço em cima desses produtos. Então comprei um produto barato, tive que pagar ele caro. A população não tinha condição. Arrebentou o banco. Quando o banco quebra, pessoal, é sinal grave de que eu tenho inadimplência geral dos Estados Unidos. Ou seja, o capital dos Estados Unidos que estava fora dos Estados Unidos, Caleb, teve que voltar para os Estados Unidos. Isso quebrou a Europa, porque a Europa tinha muito capital estadunidense dentro dela. Então os Estados Unidos recua esse capital, ou seja, muito parecido com o que a gente vê agora, uma ação de retorno, de recuo, tá? Então os Estados Unidos faz isso. Então isso que a gente está vendo agora, numa medida menor, os Estados Unidos fez 2008, 2009. Ele retornou recursos, ele retornou capital nesse sentido, certo? Ou seja, o capital que estava na Europa voltou para os Estados Unidos. A Europa vai fazer também. E aí, para piorar tudo, né, Caleb, 2011, eu tenho o pior terremoto da história do Japão, que inclusive vai gerar um acidente nuclear, que é Fukushima, tá? Então eu tive essas 3 pancadas aí. Então perceba, essa crise de agora, Caleb, ela é muito forte, mas eu já tive crises antes, e a globalização voltou, o capitalismo voltou. Então provavelmente a gente tem um período aí de recesso, né, de redução, mas pro capitalismo interessante é a globalização. Ganhar mundialmente, Caleb. Beleza? Eu acho que é isso. Posso fazer só mais um aqui para a gente finalizar, então? Claro, Ricardo. Ótimo. Falta 5 minutinhos aí. Nosso aluno Muriel Lima, do 1º ano. O Brasil está em crise econômica desde o governo Lula. Essa é complexa. Quanto tempo seria necessário para tomar controle dessa situação e como isso seria feito? Ixi, Muriel aí. O Muriel chegou com 2 pés no peito, uma voadora do Muriel aí. Bom, Muriel, bom dia. Vamos lá, Muriel, vamos tentar estabelecer esse processo aí, né? Dentro, igual eu falei pro Ricardo aqui, dentro da realidade, né? Dentro do que eu já vi aí, né? Nos meus curtos 25 anos de vida e dentro do que eu já estudei e já li. Bom, Muriel, o processo é o seguinte, né? O governo Lula, ele começou com uma euforia muito grande. O Ricardo lembra disso, vocês não lembrem tanto, mas eu lembro disso, né? Uma euforia gigantesca em relação ao governo Lula. Ele foi amplamente apoiado pela população, tá? Só que esse desenvolvimento, né, esses programas assistenciais desenvolvidos no governo Lula, que em certa medida foram importantes, Muriel, mas talvez deveriam ter sido feitos de forma mais estruturada, mais controlada, né? Grande parte deles, Muriel, foi baseada em dívida externa, tá? E aí a gente tem que entender muito bem o conceito de inflação e deflação, né? Aumento e queda de preço, certo, Muriel? Então essa dívida externa brasileira cresceu,
e a gente já teve episódios assim anteriormente, a ditadura militar, por exemplo, quando você está estudando lá em história lá, começa com milagre econômico e depois vira década perdida. Porque o milagre econômico também foi baseado em dívida externa, tá, Muriel? Então, talvez, para a gente não estender tanto tempo aqui, ou não tomar o tempo de vocês, nem do professor Ricardo, de certa forma, resumido aqui, né? O Brasil precisa estabelecer um equilíbrio, tá, entre o exportado e o importado, para eu ter um controle de preço, para minha população ter uma capacidade de compra maior. Só que eu não posso deixar de crescer economicamente. Esse é o nosso modelo, né, Muriel? A gente não pode deixar de crescer economicamente. Então, tentar estabelecer um crescimento social e econômico equilibrado, tá? Talvez reduzir também essa questão das estatizações, que já são intensas desde o Fernando Collor, né, depois Fernando Henrique Cardoso, intensificados, tá? Isso aí faz com que grandes riquezas naturais aqui sejam exploradas às vezes por um preço que poderia ser maior, tá, Muriel? Então essa pergunta sua envolve muitas coisas. A gente tem a questão da corrupção, que muitas pessoas veem como um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo? Mas essas políticas neoliberais que foram implementadas aqui no Brasil há muitos anos, eu tenho visto que elas são muito em detrimento da qualidade de vida da população, tá? Então talvez uma redução dessas privatizações, uma concentração e redistribuição de riqueza nacional maior, tá? A gente tem exemplos, por exemplo, do Japão. Quando o Japão sai da era Meiji e passa pela ocidentalização do Japão, eu tive medidas de base que podem ser feitas no Brasil. Quando você pega a Constituição, Muriel, eu tenho lá uma coisa que é chamada de função social. Então, terra e propriedade privada, elas têm que cumprir função social. Moradia na área urbana e na área agrícola produção. Então, terras improdutivas, por que essas terras improdutivas não estão sendo produzidas? Por que elas estão servindo de especulação? Certo, Muriel? Então, talvez a gente tenha que fazer políticas de reforma de base, tá? Não estou nem defendendo movimento social aqui, tá, Muriel? Isso aqui não é uma aula partidária, nem de propaganda política, mas talvez a gente precise de uma redistribuição de riquezas mais igualitária. Então a gente tem muitas coisas políticas que não estão de acordo com a nossa Constituição, que chama função social. Então o próprio termo já fala para você, né, Muriel? Função social, então ela tem que estar a serviço da sociedade. Então essas terras improdutivas que têm dono e estão servindo só de especulação, pela lei elas deveriam ser tomadas e se tornarem terras produtivas, tá? Então eu vejo dessa forma, Muriel, a gente precisa de uma reestruturação interna. E talvez reduzir o poder de ação dessas transnacionais, né, que até aqui trouxeram impactos positivos, sim, mas também negativos, ambiental, mão de obra explorada, né, e agora ainda mais com a Revolução Industrial 4.0, a gente passa a ter entrega de produtos por drone, então talvez eu tenha um aumento de desemprego, lojas sem vendedor, que é o exemplo da Azite, que é uma loja que você entra nela e compra tudo por aplicativo. Então, né, cada vez mais um desemprego estrutural ligado a essas novas tecnologias. Então, essas transnacionais trazem benefícios? Trazem. Mas até que ponto isso cabe num Brasil, num país pobre como o Brasil e que tem uma mão de obra barata de modo geral? Tá, Muriel? E o emprego informal cada vez crescendo mais. Então, acho que tem que controlar um pouco dessas novas tecnologias, pensar como que vai ser o impacto delas aqui. Ok, professor Yuri. Nós aqui agradecemos a participação aí de todos vocês, principalmente dos nossos alunos do Colégio Elo. E, professor Yuri, em nome do Colégio Elo, na pessoa da nossa diretora Cristiane e na pessoa do nosso coordenador, professor Tiago, nós agradecemos imensamente aqui a sua brilhante participação, né, as suas contribuições, as suas considerações acerca aí, né, sobre os efeitos socioespaciais da globalização e sua crise. Espero aí vê-lo mais vezes, né? E principalmente, como o senhor colocou também, presencialmente, né? Marcar um encontro aí presencial com esses alunos vai ser muito bacana. Eu agradeço a todos aí, tá, pessoal? Bom dia a todos. Agradeço o Colégio Elo pela oportunidade, tá? Muito bom eu poder estar aqui, né, numa plataforma que expõe meu trabalho, né? Que é uma coisa que é muito importante para o professor, poder mostrar aqui a forma como ele dinamiza, né, os conteúdos da sua área. Quero agradecer ao colégio, muito obrigado, Colégio Elo, agradecer a Cristiane, diretora, o Tiago, todo mundo, o Odorico, todo o pessoal que entrou em contato, deu suporte, o professor Ricardo,
que ajudou a conduzir aqui, agradecer a participação dos alunos. Pessoal, parabéns pelas perguntas que vocês me fizeram, tá? Nível altíssimo de perguntas, e é um prazer para mim, tá? Esse projeto, e parabéns pelo projeto. Obrigado, pessoal. Espero que a gente possa, como o professor Ricardo reafirmou aí, nos encontrarmos aí presencialmente, tá? Quem quiser me procurar, fazer questionamentos, etc., no Instagram, Yuri Chave 7, chave com X de Xavier, pode me procurar lá, me adicionar, a gente tá aí à disposição de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo, tá? Um beijo, um abraço a todos aí, boa semana, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado. Até mais. Meu nome é Cristiane, sou diretora do Colégio Elo. Vim para Uruaçu para a implantação da FASEM, né? E foram anos dedicados à FASEM. E com toda essa experiência adquirida, resolvemos então implantar o ensino médio aqui em Uruaçu, mas com uma proposta diferente, um colégio forte e humanizado. Quando eu cheguei aqui no Elo, eu vim com o intuito de conseguir algo bem forte para o que eu realmente desejo fazer na vida, que é medicina. Então, como medicina é um curso que precisa de uma nota bastante elevada no Enem, o Elo, ele tem esse objetivo, ele tem esse foco para o Enem. O nosso colégio, ele se destaca, além de ter um melhor sistema de ensino do país, que é o sistema Bernoulli, porque a gente tem uma infraestrutura que dá a possibilidade do aluno vivenciar a disciplina que ele está estudando. Então, os meninos têm experiências de química, biologia, experiências de física, eles conseguem vivenciar a teoria, colocam na prática aquilo que eles aprendem em sala de aula. A estrutura toda do colégio, as salas de descanso, o jeito que cuida da gente, é tudo maravilhoso. Gostaria de convidar a todos a conhecer o Colégio Elo e essa nova proposta Forte e Humanizado.